Olá, meu nome é Ângela Leanati, você está no meu canal Ao Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. Gente, hoje o meu convite é para a gente conversar sobre esse livro incrível chamado No Enxame, do filósofo sul-coreano e radicado na Alemanha, Byung-Chul Han. E vocês já sabem aqui que eu sou muito fã desse pensador contemporâneo. E ele tem vários livros que são muito acessíveis do ponto de vista financeiro, eles são fáceis de encontrar, né? Então eles custam de R$ 11 a 25, às vezes o mesmo título ele tem esses preços diferentes. Esses livros foram lançados aqui no Brasil pela editora Vozes, e só que assim, eles são muito, mas muito densos em seus conteúdos. Então esse, no Enxame, né, que ele vai falar sobre uma perspectiva digital, eu sugiro que vocês leiam capítulo por capítulo, fazendo uma pausa entre eles e pensando profundamente no que vocês leram, porque nunca mais vocês serão as mesmas pessoas depois de ler e entender esse tipo de livro. Então, quando ele traz essa perspectiva digital, e aí vale lembrar que, como ele tem vários livros, a temática dele, o tema, ele é uma só, é um só. E ele tem várias teses sobre esse mesmo tema. O tema dele é a influência do capital e o neoliberalismo. O que, que ele vai fazer com o comportamento das pessoas. Então, ele vai pensar na questão digital, no eros, no belo, na estética, na ideologia, na violência, no poder. Então ele vai fazendo essas reflexões em vários cenários. Vários pensamentos, né? São várias citações, são muitas referências filosóficas, e quem fez um trabalho muito bacana com esse pensador foi a minha dupla querida, o Mário Félix e o Rafael Otati, o Rafa Del Rafa Litti e o Mário Félix. Eles fizeram um grupo de estudos sobre o filósofo Byung-Chul Han. Eles já fizeram 2 vezes esse grupo. Eu vou deixar aqui nos comentários o perfil deles no Instagram, e entre em contato, porque se eles fizerem outro grupo, não percam. É realmente incrível o trabalho que eles estão fazendo para aproximar os leitores das ideias desse filósofo. E são muitas referências, então, como eu digo para vocês, são muitas referências filosóficas. E se ele vai falar de comunicação, é claro que ele vai citar Marshall McLuhan, ele vai citar Walter Benjamin, Roland Barthes, ele vai falar do comportamento, ele vai falar da psicologia das massas, ele vai citar Le Bon. Se ele vai falar da existência, do existencialismo, ele vai citar Sartre. Se ele vai falar do homem social, ele tem que falar de Foucault. Ele vai falar de Hannah Arendt também, ou Heidegger, né? Sobre o propósito do homem, do ser e estar do homem aqui no mundo. Enfim, ele tem assim, um arcabouço teórico, né, incrível. Agora, eu acho muito interessante como ele traz essas pessoas que não viveram a era digital para fundamentar o pensamento dele na era digital. Incrível isso, né? Como as pessoas pensam além do seu tempo. Então, ao contrário do que a gente imagina, nós não somos livres e não temos liberdade quando lidamos com o mundo digital. A, a ideia do panóptico, né, que é a prisão ideal, em que existe o vigia, e que ele toma conta desses prisioneiros. Então a ideia de que, como o prisioneiro não vê o vigia, ele se comporta de acordo com o esperado. Essa ideia do panóptico que foi trazido pelo filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham. A ideia desse panóptico ele foi depois também conversada sobre, ganhou corpo quando Foucault se apropria e escreve Vigiar e Punir. Então é assim que nós estamos nessa mídia digital. Nós somos vigiados e somos punidos
Por isso as políticas de cancelamento, a falta de transparência, a desonestidade com que a gente lida com as informações. E hoje é muito comum que você veja, por exemplo, o título e a imagem, e aí você vai julgar, sentenciar, condenar, sem conhecer os autos do processo. Que é isso que todo mundo faz. Não existe debate nas mídias sociais. O que existe é o postulado, e as pessoas que são contrárias àquilo atacam de uma maneira muito agressiva a pessoa que fez que trouxe a ideia. Então são ataques pessoais, e aí as políticas de cancelamento, e como as pessoas estão, então, evitando ou se expondo de uma maneira muito polarizada, né? Então nós sabemos, quer dizer, nós sabemos não. Eu vou dizer para vocês que todo mundo que tem um pouco de bom senso vai conversar sobre essa coisa que se estabelece entre os polos. Gente, nada polarizado é saudável, nada. E aí nós temos que lembrar de Aristóteles, que dizia que a virtude é o ponto de equilíbrio entre o excesso e a falta. Qualquer polarização é nociva, e isso cabe muito às mídias sociais. Nós reclamamos que a imprensa, que a mídia manipula as informações, mas nós manipulamos as nossas informações, né? A gente reclama que a foto do sanduíche não é aquela, mas a sua foto do perfil também tá toda manipulada. E algumas pessoas pesam tanto a mão que não é aquela coisa de tirar um pouquinho, né, usar um filtro para suavizar um pouquinho, porque isso nós fazemos, né? A gente usa inclusive um pouquinho de maquiagem que é para suavizar as nossas marcas, nossas expressões, enfim, a gente lança mão disso. É um pouco saudável, tudo bem, não é problema nenhum. Mas existem pessoas que usam tanto filtro que ficam irreconhecíveis. E assim, aquilo é teratogênico. São monstros. Você vê assim, não tem nariz, não tem boca, não tem nada. São filtros e filtros, né? E a mesma boca, o mesmo olho, e filtro de olho que aparece azul, aparece verde. Nossa, é assim, é uma coisa de louco, né? E assim, o que que é isso? Nós estamos reagindo àquilo que a sociedade capitalista pede de nós. A gente tem que comprar o modelo de comportamento atual, que é esse aí. Não sei se vocês se lembram, antes da pandemia, né? As blogueiras postavam fotos maravilhosas em barcos, cenários lindos, cafés, não sei o que, todas elas pensando alguma coisa, procurando alguma coisa no chão, né? Enfim. E aí veio a pandemia, as pessoas começaram a se desestruturar psiquicamente pela falta de perspectiva, pela morte dos sonhos, pelo luto da perda de várias coisas, inclusive pessoas, principalmente pessoas, e o luto, aquele luto intenso. E aí as blogueiras então sacaram que a ideia era trazer aquilo que as pessoas estavam sentindo. Foi uma enxurrada de gente dizendo eu não tô bem, aquilo que eu postava não era minha felicidade. E aí as pessoas, 1000 likes, porque as pessoas estavam se identificando com aquilo. Olha, gente. Assim, trocamos a comunicação efetiva por uma comunicação rasa, né? Uma enxurrada de informação em que a gente não aprende exatamente alguma coisa, né? Nós vamos, a gente vai comendo, engolindo uma série de ideias e a gente não consegue processar. No final, nós somos escravos. Nós estamos nesse panóptico digital, nessa prisão vigiada em que o mundo perdeu as bordas, perdeu os limites e nós estamos nesse panóptico, nessa prisão, agindo exatamente como esperam que a gente faça, né? Então, são agressividades, são cancelamentos, são desonestidades na rede, são falsas informações. Então, nós vamos ver aí nessa quantidade de fake news e atacando de todos os lados, sem que a gente possa, sem que as pessoas possam parar e pensar no que elas estão fazendo. Isso desagrega tanto as pessoas, tanto as pessoas.
que acabou com grupo de família, acabou com almoço feliz de domingo, acabou com amigos de infância. Então, isso foi lidando com uma situação que está se tornando insuportável. E qual é a sensação que a gente tem? Que as mídias sociais, elas vão acabar com a gente. Elas vão nos afastar definitivamente das pessoas. Então, o que era uma rede social, que era uma ideia de conexão entre as pessoas, na verdade, há uma desconexão, porque perdemos a nossa liberdade, nós estamos agindo de acordo com o que esperam de nós, a nossa sociedade doente mantém um perfil é, esperado para as pessoas respondem a isso, desconectamos da realidade, e é claro, a gente vai pensar nos filósofos que pensam a realidade. E é claro que nós vamos pensar nos filósofos da realidade, como, por exemplo, George Agamben. Então, o que é a realidade? O que é a nossa existência? É isso que nós temos que pensar. Quem somos nós diante desse cenário em que pede que sejamos perfeitos, jovens e maravilhosos para sempre, lúcidos, e que as nossas ideias, elas sempre prevaleçam. Acabou a democracia. O que existe é a ditadura do eu. Eu penso, eu tô certa e você, por favor, não discuta comigo. Exatamente isso. Então é muito triste tudo isso que a gente está vendo, é um cenário caótico e o título eu acho muito apropriado no enxame, porque o que é o enxame, né? É aquilo que ataca, né? Que ferroa e que pode matar. E vai matar as nossas conexões, a nossa existência no momento de desagregação pessoal. Nós nos perdemos de nós e nos perdemos do outro e, portanto, estamos à deriva numa sociedade doente e fragmentada. Então, esse aqui, lembrando René Magritte, não é um livro fácil. Isso não é um livro fácil. Apesar de ser fininho, apesar de ter uma fonte bastante razoável, que é uma leitura bem tranquila, assim, do ponto de vista do conforto de você ler. Eu odeio aquelas fontes pequenininhas, gente, por isso que eu digo isso. Então, ela é muito confortável, mas isso não é um livro fácil. Mas eu convido vocês a essa leitura, comente comigo se você já leu, o que você achou. E, se possível, da próxima vez que tiver o projeto do Rafa e do Mário, participo porque é muito legal. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.